Antes de começarmos a falar sobre a erosão e o intemperismo, é bom ressaltar que ambos os termos são agentes geomorfológicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro do planeta Terra, contando com a chuva, com o vento, o sol e o gelo para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença entre intemperismo e erosão? A erosão são processos que desagregam e transportam o solo e rochas morro abaixo ou na direção do vento. Ela mobiliza as partículas pelo intemperismo e por isso podemos dizer que está associada ao transporte, e esse é um processo que conhecemos como a sedimentação. Já o intemperismo é o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Entretanto, ele é responsável pelos processos de transformação que produz a argila, solos e a matéria-prima dos sedimentos. E isso pode acontecer de três formas, como os processos físicos, químicos ou biológicos. E não podemos esquecer que a erosão e o intemperismo se reforçam mutuamente. A causa da erosão é a retirada da cobertura vegetal que deixa o solo exposto às ações naturais, e a mais forte delas é a água da chuva, que penetra o solo sem cobertura e escoa apenas na superfície. O escoamento pode ser difuso, que é quando a água da chuva leva partículas do solo, abrindo buracos que no futuro podem se tornar ravinhos. Ele também pode ser concentrado, que é quando a água escoa pelas irregularidades do terreno, causando filetes. E também tem o efeito splash, ou a saltitação, que é quando o impacto das gotas da chuva abre um buraco nas rochas e também podem se tornar ravinos no futuro. Antes de começar a falar das consequências, vamos relembrar que a erosão é um processo de desgaste natural, por conta dos ventos, da água, do clima. Então não tem como evitar esse processo. Porém, infelizmente, com a ação humana, essas erosões foram se intensificando. O assoreamento, por exemplo, acontece por conta do desmatamento, que é quando os leitos de rios ficam mais rasos, fazendo com que a água perca sua oxigenação ou gere inundações nas áreas. Outra consequência são os desgastes, que são os esgotamentos do solo. A erosão destrói as estruturas que compõem o solo, assim deixando ele mais solto, mais arenoso, como se ele não tivesse mais aquela compactação. Esse solo é considerado desértico quando perde a capacidade de realizar suas funções e não é mais capaz de sustentar vegetações, assim diminuindo toda a atividade agrícola da região. E por fim, os desmoronamentos, que acontecem pela má utilização do solo. Uma fina camada de solo que se desloca sobre a rocha. Esses deslizamentos causam muitas perdas de vidas, prejuízos e muitos danos sociais. Todas essas consequências causam impactos, tanto ambientais quanto sociais e econômicos. Quando falamos de erosão, falamos de desastres ambientais e deslizamentos. Na madrugada do dia 12 de janeiro, uma enxurrada de toneladas de lama, pedras, árvores e detritos desceu a montanha, arrastando tudo pelo caminho. Os rios se encheram rapidamente, inundando as cidades. Uma das causas é o ar quente e úmido vindo da Amazônia, que gerou nuvens carregadas no sudeste, na região cerrada do Rio de Janeiro. As montanhas formaram uma espécie de barreira que impediu a passagem de nuvens e concentrou a chuva numa única área. O aquecimento global também está por trás das mudanças climáticas que explicam os contrastes da seca e enchentes em várias partes do mundo. No Brasil, os prejuízos financeiros e as mortes se acumulam a cada verão. Gilberto Seve teve seu comércio destruído e teve um prejuízo de mais de R$1 milhão como uma das vítimas que foram muito prejudicadas no pior desastre da história do Brasil. Então, concluindo-se, a erosão pode ser conceituada como processo de desprendimento e arrastamento das partículas do solo causadas pela ação do intempéries.